Bom dia a todos. Vamos esperar aqui uns minutinhos, vão ser cerca de 2, 3 minutos, para dar início aos trabalhos. É só aguardar um bocadinho. Bom dia mais uma vez. Em primeiro lugar, obrigado por estarem presentes. Não me vou alongar a falar o que é o projeto, o roteiro para a descarbonização do setor agroalimentar, mas, acima de tudo, falar no projeto ou nos resultados do projeto, que será uma ferramenta muito valiosa para o setor e vai ser o resultado não só do investimento, mas, sobretudo, do empenho das entidades participantes. Como já devem saber, este projeto é liderado pela Portugal Foods, tem como parceiros a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e o Innovcluster. Portanto, este é o terceiro, digamos, da reta final dos trabalhos dos webinars que poderiam ser organizados de uma outra forma. O primeiro foi sobre a digitalização, o segundo sobre a energia e este que é o que vamos ter em foco e tenho a certeza que vai ser útil para quem vai participar, vai se focar na produção e circularidade num contexto de descarbonização. Vamos ter pessoas que sabem o que dizem da Universidade Católica do Porto e da Collab for Foods. Da Universidade vai estar a Daniela Rezende e a professora Manuela Pintado. Da Collab for Food está o Daniel Souza e o Nuno Oliveira. Portanto, o formato de trabalhos vai ser a apresentação. Após a apresentação, vai-se dar a oportunidade de levantar questões no fim de cada apresentação. Para isso, a tecnologia é só levantar a mãozinha que lhe darão a oportunidade. Poderão também utilizar continuamente o chat para levantar questões, tanto sobre o projeto como o que está a ser dito e ser apresentado. Vai ser uma boa jornada de trabalho. Bom dia e vamos ver os resultados. Passo a palavra à Daniela. Bom dia a todos, eu vou partilhar o meu ecrã. Penso que já estarão a ver. Pronto, então eu sou Daniela Rezende, sou da Universidade Católica Portuguesa e hoje venho-vos falar um bocadinho de economia circular, o que é, e também de alguma legislação associada à economia circular, nomeadamente quanto à desclassificação de resíduos. E então, o que é isto da economia circular? É um modelo económico de produção e de consumo que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de produtos, materiais e recursos. E eles, assim, ganham um valor e uma utilização acrescida.
A economia circular assenta em 3 princípios. O primeiro é fazer circular os produtos e materiais o máximo de tempo possível e com o máximo valor. E isto é feito logo desde o início, quando pensamos num novo produto ou num novo processo produtivo, tentar otimizar o design para aumentar a durabilidade, a reutilização, a remanufatura e, quando isso já não é possível, então a reciclagem. O segundo princípio é eliminar resíduos e poluição também desde o início. Mais uma vez, quando se pensa num novo produto ou num novo processo produtivo, tentar eliminar os impactos negativos daquela atividade, seja para a saúde humana, seja para os ecossistemas. O terceiro princípio, preservar e aumentar o capital natural. Então, aqui o que se pretende é a utilização de fontes de energia renováveis e também utilizar técnicas de produção regenerativas, como a agricultura regenerativa, pesca e aquacultura sustentáveis, produção animal sustentável, de forma a que consigamos sempre manter o capital natural, ou seja, sem depletar os recursos do meio ambiente. Este esquema aqui é um esquema desenvolvido pela Ellen MacArthur Foundation, uma fundação que se dedica muito a esta questão da economia circular, e eles chamam o diagrama borboleta, e do lado esquerdo a verde temos a parte mais biológica, digamos assim, e do lado direito a azul temos a parte mais tecnológica. O que nós vemos aqui é, do lado verde, ou seja, do lado biológico, tenta-se promover sempre a reutilização a reutilização e o máximo de utilização dos produtos. Quando isso já não é possível, entramos ou deveríamos entrar numa situação o mais possível de biorrefinaria para tentar extrair o máximo daquilo que seriam resíduos, ou seja, em vez de os descartar, tentar valorizar. Podemos então extrair compostos bioquímicos que sejam interessantes para a indústria alimentar, farmacêutica, cosmética, entre outros. Podemos seguir para um passo de digestão anaeróbica para a obtenção de energia e de fertilizantes, e estes fertilizantes depois podem entrar para a regeneração dos solos, e então aqui com a agricultura regenerativa e com a tal pesca sustentável, produção animal sustentável, conseguimos obter de novo produtos que tornam a entrar no ciclo de consumo. Do lado mais tecnológico, pretende-se a partilha de recursos ao máximo, a sua reutilização e redistribuição, em primeiro passo também a reparação quando há algum defeito, tentar reparar e em última instância a reciclagem. Uma coisa que este diagrama também mostra e que vocês conseguem ver aqui é que a economia circular envolve todos os atores, ou seja, todas as pessoas envolvidas, desde a produção até ao próprio consumidor. Portanto, é um sistema abrangente, abrange toda a cadeia. E por que nós estamos a falar de circularidade, economia circular, num webinar do roteiro de descarbonização? Enquanto o fornecimento e consumo de energia são diretamente responsáveis por 55% das emissões de gases de efeito de estufa a nível mundial, os restantes 45% estão ligados à produção de bens e à ocupação de terreno. E, portanto, para nós conseguirmos alcançar a descarbonização e as economias carbon neutral, neutras em carbono, teremos que atacar também estes 45%. Ora, então, como eu disse, um dos pontos essenciais da economia circular é pegar naquilo que serão resíduos e tentar valorizá-los. Ou seja, nós temos o nosso processo produtivo, em que entra uma matéria-prima, sai um produto, que é aquilo que nós deliberadamente produzimos, e depois temos os resíduos e subprodutos que não são deliberadamente produzidos. Caso eles entrem automaticamente no processo produtivo, são considerados ou não resíduo, se não, temos que arranjar aqui uma maneira de os valorizar. E então, como é que isto é feito? Segundo o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, que entrou em vigor em julho de 2021, este regime determinou 3 maneiras de desclassificação de resíduos para que estes possam ser, de novo, valorizados e não ser descartados. O primeiro é, então, a classificação enquanto subprodutos. E para isto, há 4 condições que aquela matéria tem que verificar de forma cumulativa. A primeira é existir a certeza de posterior utilização lícita da substância ou objeto.
A segunda tem que ser possível utilizar diretamente esta substância ou objeto sem qualquer outro processamento que não seja o da prática industrial normal, ou seja, ela não tem que passar por uma reciclagem, por exemplo. O terceiro ponto, a produção tem que ser parte integrante de um processo produtivo e, por fim, obviamente, terá que cumprir os requisitos relevantes do ponto de vista ambiental e não pode acarretar impactos negativos do ponto de vista ambiental ou da saúde humana. Como é que é feita então como é que fazemos para obter esta declaração do seu produto? Os produtores ou associações representativas do setor devem preencher um formulário que está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente. Este formulário deverá ser remetido para um laboratório colaborativo ou um centro de interface que atue no âmbito do processo produtivo de origem ou destino desta substância. E este laboratório colaborativo o que faz é verificar se toda a parte técnica da utilização do seu produto e da sua valorização emite uma declaração de validação que os proponentes depois enviam para a APA, juntamente com o formulário preenchido e com outra documentação que ateste o cumprimento das 4 condições que eu apresentei anteriormente. Se estiver tudo ok, a APA verifica e emite a declaração de subproduto. Obviamente que esta declaração, quando se verifique que a utilização da substância ou do objeto não respeita os requisitos mencionados, a APA pode ou não emitir de toda a declaração ou cancelá-la. A segunda forma de valorização era o fim do estatuto de resíduo, os critérios FAIR, mas isto aplica-se a determinados resíduos que, ao contrário dos anteriores, tenham sido submetidos a uma operação de valorização, incluindo a reciclagem. Mais uma vez, eles terão que reunir 4 condições. O primeiro, a substância ou objeto destinar-se a ser utilizada para fins específicos, existir procura para esta substância ou objeto, satisfazer os requisitos técnicos para o fim específico e respeitar a legislação e normas aplicáveis aos produtos e, por fim, mais uma vez, não acarretar impactos adversos do ponto de vista da saúde ambiental ou humana. Estes critérios FAIR podem ser definidos de 4 formas, ou podem ser definidos pela União Europeia, pelo membro do governo que está responsável pela pasta do ambiente, pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou então partes interessadas poderão fazer também um pedido junto da APA para obter este critério. Até à data, os que estão publicados são, a nível comunitário, ou seja, da União Europeia, sucatas de ferro, aço e alumínio, casco de vidro, sucata de cobre, materiais fertilizantes com origem em resíduos urbanos biodegradáveis provenientes da recolha seletiva. A nível nacional, temos para o plástico recuperado e para o material de borracha derivado de pneus usados. A última parte, então, outras formas de desclassificação, que também estão previstas no regime. O primeiro será a reciclagem da indústria transformadora. Aqui estamos a falar de um processo produtivo que no seu licenciamento já preveja a reciclagem e então o resíduo é desclassificado e entra para substituição total ou parcial da matéria-prima virgem. Isto temos como exemplos o fabrico de pasta, o fabrico de papel e cartão, ou a siderurgia e a fabricação de ferroligas. Segunda opção, marcação CE, e aqui estamos a falar de um processo produtivo com reciclagem que já tem a marcação CE, e aí, mais uma vez, existe a substituição total ou parcial da matéria-prima virgem por resíduos, mas neste caso num produto que tem essa marcação. E, por fim, a preparação para a reutilização. Aqui há uma operação de tratamento de resíduos, o resíduo é recuperado e, digamos, passa a ser um produto que vai ser usado para o mesmo fim para o qual foi concebido. Como exemplos, temos a recaustagem de pneus e a reparação de paletes. Pronto, e termino aqui a minha apresentação. Se tiverem alguma pergunta, estou disposta a responder. Obrigada pela atenção. Muito bom dia, meu nome é Daniel Souza. De seguida vou fazer uma apresentação relacionada com a utilização de matérias-primas. Esta apresentação será
dividido em duas partes. Uma fase inicial em que falarei sobre o ecodesign e comunicação com consumidores, e uma segunda parte mais focada em tecnologias que será apresentada pelo meu colega Nuno Oliveira. Então, relativamente ao ecodesign, este conceito, segundo a Agência Europeia do Ambiente, consiste na integração de aspectos ambientais no processo de desenvolvimento de novos produtos, através de um equilíbrio entre requisitos ecológicos e económicos. O ecodesign considera aspectos ambientais em todas as fases de desenvolvimento de novos produtos, procurando desenvolvê-los com menor impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Este conceito apresenta diversos benefícios, como melhor qualidade dos produtos, uma produção mais eficiente e menores emissões de gases com efeito de estufa, torna as indústrias mais sustentáveis, promovendo a inovação. Os consumidores veem as suas necessidades, os seus requisitos alcançados, e existe uma diferenciação de mercado relativamente à concorrência. Apesar do ecodesign ser direcionado para toda a cadeia de produção, as principais estratégias focam-se muito na embalagem. No que diz respeito à dinâmica de mercado e comunicação de sustentabilidade, de acordo com dados da Inova, os consumidores europeus gostariam de ver as marcas ou empresas a investir mais em embalagens sustentáveis. Relativamente a alegações relacionadas com sustentabilidade que possam influenciar a decisão de compra de produtos alimentares e bebidas, o top 3 de reivindicações de sustentabilidade são relacionadas com a embalagem, seja utilização de materiais reciclados, reutilizáveis ou embalagens biodegradáveis. Aqui está identificado o número de novos produtos alimentares lançados na União Europeia nos últimos 5 anos, e verifica-se que as principais reivindicações relacionadas com sustentabilidade focam-se na embalagem, seja em termos de conveniência ou mesmo por questões éticas. Atualmente existem diversas abordagens para conferir o maior grau de sustentabilidade às embalagens, como a sua reciclagem, o uso de embalagens biodegradáveis, compostáveis ou até mesmo livres de BPA. Existem diversas iniciativas que permitem, por exemplo, ultrapassar constrangimentos relativos à recolha seletiva e reciclagem de materiais. No exemplo do lado esquerdo, relativo às águas EVA, desenvolveram uma garrafa sem rótulo e 100% reciclável. Já do lado direito, podemos observar um produto que na sua embalagem incorpora tintas de impressão de base vegetal, e é embrulhada em celofane de origem vegetal, compostável. No caso das águas de Monchique, foi desenvolvida uma garrafa totalmente produzida a partir de outras garrafas, ou seja, 100% reciclada e 100% reciclável. E esta inovação irá evitar a utilização de 19 toneladas de PET virgem por cada milhão de água de Monchique produzida. Relativamente ao exemplo da Danone, do lado direito, a embalagem foi redesenhada para ser facilmente reciclável. Neste caso, houve uma eliminação do rótulo e uma otimização do plástico utilizado, que permite uma poupança na utilização de matéria virgem também. No caso do grupo Superboc, relativamente às suas embalagens, existem diversas estratégias que têm vindo a ser adotadas. Das mais conhecidas deve ser a utilização de garrafas de vidro retornáveis, que permite reutilizar uma garrafa de vidro por mais de 20 vezes, por exemplo. O Beer Drive, que é um sistema de abastecimento direto na fábrica para cisternas ou tanques dos clientes. E a utilização de barris, o que permite reduzir os resíduos de embalagens individuais. No que diz respeito à inovação da embalagem, relativamente às garrafas de vidro, a Superboc tem vindo a apostar na diminuição do peso da garrafa, permitindo poupar uma grande quantidade de matéria-prima virgem e também, desta forma, evita a circulação de mais de 2.000 caminhões de matéria-prima. As latas são compostas por alumínio, 100% recicláveis, e no caso de garrafas de plástico também se evita a utilização de mais 7.000 toneladas de plástico PET virgem. Foi evitado este consumo ao longo de 15 anos,
através de projetos para a diminuição também do peso da garrafa. No caso da Small Mais Compal, foram adotadas medidas para a incorporação de materiais reciclados e recicláveis e também uma aposta no ecodesign da embalagem para aumentar a reciclabilidade e circularidade das embalagens. Foram desenvolvidas novas embalagens de 1 litro, com 86,5% de material de origem vegetal, o que conduziu a uma redução de emissões de CO2 em 20%. Promoveram a incorporação de PET reciclado e também o sistema de utilização de garrafas de vidro retornáveis. Apesar das estratégias de ecodesign que se têm vindo a ser aplicadas e desenvolvidas, os nossos recursos naturais continuam sob elevada pressão e continuamos a não aproveitar o máximo dos nossos produtos e matérias-primas. De forma a determinar o impacto ambiental ou o efeito que determinada medida possa ter no desenvolvimento do novo produto, são utilizadas métricas de sustentabilidade. E as principais métricas de sustentabilidade utilizadas incluem a medição da pegada de carbono, que quantifica o total de emissões de gases com efeito de estufa, seja causados direta ou indiretamente por uma pessoa, organização, evento ou produto, à qual está associada a ISO 14067. A pegada hídrica é outra métrica de sustentabilidade que indica o consumo e poluição de água gerada por uma empresa, processo ou produto. É uma métrica abrangente, engloba o consumo de água direto e indireto, diferenciando-se assim dos conceitos tradicionais de contabilização de água. No que diz respeito ao consumo energético, existem sistemas de gestão de energia eficazes que permitem ajudar as organizações a estabelecer processos de melhoria de desempenho energético, otimizando assim o uso de energia. A ISO associada a esta métrica de sustentabilidade é 50001. E por fim, a métrica de gestão de resíduos, que é a ISO 14001, que garante uma correta gestão de resíduos para diminuir o seu impacto ambiental, agilizar processos dentro de uma instituição e também a possibilidade de gerar valor acrescentado através de produtos em fim de vida, que não correspondam a padrões mínimos para o consumo humano. Apesar da utilização de métricas de sustentabilidade para quantificar o impacto ambiental de determinado produto, de modo a promover a transparência sobre os métodos de produção, valorizar novos produtos com menor impacto ambiental e comunicar estratégias ambientais das empresas, houve a necessidade de desenvolver selos e certificações que atestem práticas sustentáveis e que se enquadrem no conceito ou princípios do ecodesign ao longo de toda a cadeia de produção. As certificações normalmente são identificadas pelo seu logotipo e, neste caso, vou abordar certificações emitidas por organizações terceiras, destacando os seus princípios. Do lado esquerdo podemos ver a certificação UTZ, que se foca em boas práticas agrícolas, destina-se a permitir que os agricultores aumentem a quantidade e a qualidade da sua produção. A Rainforest Alliance é uma certificação que se vê frequentemente em alimentos. Para ser certificado, devem ser cumpridos padrões rígidos de conservação do ecossistema, proteção da vida selvagem e garantir as boas condições de trabalho para os trabalhadores. Do lado direito está apresentado o logótipo orgânico dada pela União Europeia, que exige pelo menos 95% de ingredientes orgânicos como requisito. E além disso é necessário um conjunto estrito, ou seja, cumprir um conjunto estrito de diretrizes sobre o controle de pragas e ervas daninhas e também o uso de aditivos. A certificação Roundtable on Sustainable Palm Oil é concedida a produtos que cumprem os padrões ambientais e sociais para o óleo de palma sustentável, definidos pela organização. O Marine Stewardship Council fornece uma certificação para produtos do mar capturados e geridos de forma sustentável, e o seu objetivo é melhorar a rastreabilidade e esclarecer os consumidores sobre como os produtos do mar são capturados. Da mesma forma, o Aquaculture Stewardship Council é um rótulo ecológico que garante a sustentabilidade ambiental do ambiente marítimo, minimizando assim qualquer impacto negativo que a pesca possa ter.
Uma outra forma de comunicar a sustentabilidade de um produto alimentar é através de rótulos ambientais, para facilitar a decisão dos consumidores no que diz respeito à sustentabilidade. Os rótulos foram desenvolvidos rótulos como o EcoScore, EnviroScore e Foundation Earth, que são coloridos, imitando assim um semáforo, à qual é atribuída uma letra de acordo com o seu grau de sustentabilidade. O Planet Score adiciona um grau de complexidade ao exibir uma classificação colorida para indicadores adicionais como pesticidas, biodiversidade, clima e bem-estar animal. Mais abaixo, no centro, o Eternity adiciona especificidade ao focar na pegada de carbono e água, exibindo valores concretos associados a determinado produto. E outros selos, como a certificação Carbon Trust, atesta que a marca está a reduzir as emissões de carbono de um produto de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente. Aqui estão exemplos de alguns produtos que têm a alegação de redução e neutralidade carbónica. Por exemplo, o primeiro certifica que é neutro em carbono, com a certificação Carbon Trust. No segundo produto, na embalagem, é identificada a pegada de carbono do produto, incluindo as matérias-primas utilizadas, a quantificação das emissões causadas por materiais de embalagem, fabrico, aquisição, transporte e distribuição. E do lado direito podemos ver exemplo de uma iniciativa que é plant-based, ou seja, um produto de origem vegetal e que garante que poupa cerca de 99% de água e reduz as emissões de CO2 em 79%, quando comparado com produtos da mesma categoria de origem animal. Apesar do vasto leque de certificações e selos existentes, o consumidor tem de estar cada vez mais atento ao conceito de greenwashing, que consiste no branqueamento ecológico. Estima-se que mais de 53% dos produtos comercializados na União Europeia com alegações ambientais contêm informações muito vagas, enganosas ou infundadas, como por exemplo, amigo do ambiente, ecológico, sustentável ou zero em carbono, sem uma explicação detalhada, objetiva e sustentada em evidências científicas. Deste modo, o consumidor deve estar deve estar atualizado e informado por dentro das certificações existentes e fazer uma escolha ponderada na aquisição de novos produtos. Agora passo a palavra ao meu colega Nuno. Olá, bom dia a todos. Penso que já estão a ver o meu ecrã. Vou continuar pela parte aqui já focado na parte do processamento industrial, dando aqui algumas perspectivas sobre novas tecnologias ou tecnologias emergentes que podem ajudar aqui neste processo de descarbonização, aumento de eficiência de processos e utilização mais eficiente quer das matérias-primas como a água, a energia também. As principais ou as estratégias nesta área do processamento e produção de alimentos, de bebidas e bebidas podem ser classificadas ou categorizadas de três formas. Primeiro, melhoramento da monitorização dos consumos e das emissões. Precisamos saber como é que utilizamos os nossos recursos, perceber como é que os utilizamos onde, para melhor adotar as medidas que façam sentido e apropriadas para cada um dos casos de cada uma das empresas ou cadeias de valor. Depois, assim, tendo conhecimento, tendo os dados, aqui utilizando o suporte da parte da digitalização, por exemplo, para a recolha de dados e tratamento de dados e ajuda à tomada de decisão, passamos então para o aumento da eficiência de processos produtivos e procura de soluções para este aumento de eficiência. E incluindo aqui também a utilização mais eficiente dos recursos, as matérias-primas, então, e a energia, a água, que também terão um potencial impacto no processo de descarbonização. Passando por algumas tecnologias, dando aqui uma apresentação de algumas tecnologias emergentes, focando principalmente em processos que são intensivos em energia.
processo de secagem, um deles, têm surgido novas tecnologias ou novas ideias, desenvolvimentos que estão relacionados com a utilização da energia solar, quer por utilização direta da radiação solar para aquecimento do ar, que será depois utilizado em processos de secagem, quer pela concentração da energia solar térmica, utilizando espelhos e outros métodos onde se consegue concentrar a energia solar e utilizar então essa energia para depois nos processos de secagem. Processos também, continuando aqui na parte dos processos de secagem, existem também mecanismos cada vez mais utilizados e, no fundo, ajuda a repensar um bocadinho aqui a interação entre diferentes processos unitários que possam existir na cadeia de produção ou na linha de produção e, no fundo, aproveitar energia de processos de combustão, aproveitar essa energia, recuperá-la e utilizá-la então para os processos de secagem que possam estar também implementados no chão de fábrica. Ou então, outra solução também em crescendo e com grande potencial, a utilização de bombas de calor como forma de obter a energia térmica necessária para estes processos de secagem. Portanto, ver aqui que através desta tecnologia 75% da energia vem de origem ambiental, sendo apenas 25% por energia elétrica e aqui podendo ser obtida por fontes renováveis, aumentando a eficiência aqui de todo o processo de secagem. Passando a outro tipo de tecnologias e de objetivo destas tecnologias relacionadas com o aquecimento, apresentamos aqui as microondas e o aquecimento óhmico. Ambos geram calor no interior da matriz alimentar, por diferentes princípios, uma por radiação na frequência das microondas, outra por descargas elétricas em que o alimento é resistência no processo e aumenta aqui por condução elétrica a temperatura no interior do alimento. Isto faz com que a eficiência da energia utilizada para fazer o aquecimento seja muito elevada e muito mais eficiente e muito mais rápido até os processos de pasteurização, no caso. Podem ver aqui alguns exemplos práticos. Os micro-ondas são mais conhecidos, temos em nossas casas micro-ondas e percebemos muito mais facilmente como funciona e estamos muito familiarizados com esta tecnologia. No caso da pasteurização por aquecimento óhmico, podem ver que já existem instalações industriais, aqui no caso para pasteurização de sumo de laranja, equipamentos que trazem uma muito maior eficiência no processo de pasteurização na utilização da energia. Passando aqui para uma tecnologia diferente, continua na parte dos campos elétricos, da utilização da eletricidade sobre a matriz alimentar direta. Aqui passamos a falar de campos elétricos pulsados, que podem ter aplicações quer na pasteurização, quer na extração, quer até na ajuda da secagem, do processo de secagem. Estes processos, nesta tecnologia, o que acontece é que são aplicados pulsos curtos de alta tensão, o que torna a tecnologia também altamente eficiente, porque a energia é aplicada diretamente sobre a matriz alimentar. Geralmente esta tecnologia é utilizada como um pré-tratamento ou complementar a outras tecnologias. Porquê? Porque facilita o processo de secagem, os processos de congelação, de extração, de cozimento e de pasteurização. Porquê? Porque, como podem ver, ao aplicar estes campos elétricos, existe o efeito de eletroporação, a desintegração da parede ou da membrana solar, desintegrando desta forma inativa micro-organismos, tendo então a pasteurização,
ou facilitando a pasteurização, também quebrando aqui as paredes celulares, é mais fácil a remoção da água, e processos de secagem serão mais eficientes, ou então a extração de compostos bioativos. Outra tecnologia, passando aqui também para a pasteurização, para tecnologias de pasteurização não térmica. Uma das tecnologias que nos apresentamos aqui serão a utilização de ultrassons. Os ultrassons muito conhecidos para aplicações médicas e biomédicas, aqui também existindo a possibilidade de os aplicar na indústria alimentar, no caso na pasteurização. Aqui o que acontece é que a energia elétrica é convertida em energia vibracional ou energia mecânica. E com a rápida geração e distribuição de bolhas de cavitação, pelo efeito da oscilação das ondas de som, libertam grandes quantidades de energia. Esta libertação de energia leva a alterações físicas e químicas em estruturas biológicas, incluindo em micro-organismos, e existindo já equipamento de pasteurização que utilizam esta tecnologia para alimentos líquidos. Continuando aqui nas tecnologias de pasteurização não térmicas, a falar-vos do ultravioleta. Basicamente, a aplicação de luz ultravioleta é um processo físico, nomeadamente na banda do UVC, do ultravioleta na banda C. Temos a inativação de vários tipos de micro-organismos conhecidos, incluindo as bactérias termófilas, por exposição ao UVC. Mostro-vos aqui alguns exemplos de equipamentos ou de aplicações desta tecnologia, nomeadamente a equipamentos, por exemplo, de processamento de batata, de forma a termos um processo de desinfecção ou desativação de bactérias na superfície das batatas e aumentar o seu tempo de vida útil, o seu tempo de prateleira, aumentar então aqui a eficiência pela diminuição de desperdício. Também ideias e sistemas aqui implementados em correias de transporte na indústria de processamento de alimentos, aqui especificamente apresentado para a indústria das carnes, permite um controlo contínuo dos níveis de contaminação, ou que possam existir níveis de contaminação, prevenindo-os e permitindo implementar sistemas ou estratégias mais eficientes de higienização, desta forma, conseguindo aqui otimizar o uso, quer de químicos, detergentes utilizados nos processos de higienização, quer da própria água utilizada no processo de higienização, tornando os processos produtivos mais seguros e mais eficientes. Outro exemplo que vos venho apresentar também é relacionado com, especificamente com esta instalação ou este equipamento da Tetra Pak, que lança uma linha de processamento em que então incorpora esta tecnologia de ultravioletas. Esta linha de processamento permite uma redução da utilização de energia em 2/3 e redução da utilização de água para metade. Como é que funciona esta tecnologia? Esta linha de processamento é direcionada para sumos, néctares e refrigerantes, e a ideia é que a pasteurização do sumo concentrado se faça pelo processo tradicional, já conhecido, processo de pasteurização, e a água utilizada depois para compor fazer o sumo ou o néctar ou o refrigerante, passam por um processo de filtragem e por um processo de esterilização por UV. A partir daqui, todo o processo é conduzido em condições ascéticas, seja a mistura, fazer a formulação, a produção do sumo ou do néctar ou do refrigerante, e depois o embalamento em condições também ascéticas, permitindo então aqui um aumento de eficiência
de processo e tendo ganhos na parte da energia e na parte do consumo de água. Continuando aqui nas tecnologias de pasteurização não térmica, venho-vos também falar um bocadinho sobre processamentos por altas pressões. Aqui os alimentos são submetidos a altas pressões isostáticas. Basicamente aqui mimetiza-se as condições do fundo do mar em termos de pressão e isto leva à inativação de micro-organismos. Tem o benefício também de, como não há aqui aplicação de fontes térmicas, não existe aquecimento, os produtos obtidos após este processamento têm uma frescura maior, um sabor mais próximo do original quando frescos. Podem ver que existe, basicamente, as altas pressões são aplicadas já com o produto embalado, embalagens específicas que são utilizadas e são colocadas dentro da câmara onde é onde é aumentada a pressão e aplicada as pressões elevadas para a inativação de micro-organismos. Existe já no mercado uma opção para elevados volumes de processamento, em relação ao primeiro exemplo que eu vos apresento, em que aqui conseguimos tratar diretamente, no caso, o líquido ou bebidas diretamente no tubo de compressão, conseguindo tratar maior quantidade, maiores volumes, ao mesmo tempo, tendo aqui um processo semi-contínuo e permitindo aqui uma elevada eficiência para elevados volumes de produção. Depois deste processamento, claro, o embalamento é feito em condições assépticas para garantir a segurança e a continuidade da esterilidade da matriz alimentar. Chamar aqui a atenção também para a tecnologia relacionada com membranas de separação, aqui olhando aqui para o processo de separação, que muitas vezes são feitos recorrendo a calor, e ultimamente tem havido grandes avanços em tecnologias relacionadas com membranas, havendo uma grande possibilidade, de vários processos que atualmente de separação utilizam calor, serem substituídos por processos que utilizam membranas e aqui termos um ganho de utilização de energia. E também gostaria de referir esta tecnologia, a refrigeração magnética, em que, utilizando as propriedades magnéticas de materiais, conseguimos gerar calor e arrefecimento e aqui utilizar, no fundo, esse trabalho magnético para a refrigeração mais eficiente de produtos alimentares. De notar que estas tecnologias, para além de aumentarem a eficiência, quer a nível de utilização de energia, quer a utilização de água, quer o próprio processamento das matérias-primas ser mais eficiente, estas tecnologias também vieram a abrir ou criar novas oportunidades relacionadas, por exemplo, com a valorização de subprodutos, quer seja da parte dos cereais, das leguminosas, ou até da extração de óleos, através de métodos diferentes de extração a seco, extração a molhado, ou então pela ruptura das membranas celulares ou das paredes celulares, no caso, por aplicação de pressões elevadas pressões ou os campos elétricos pulsados, têm aqui aberto novas possibilidades de se recuperar e de se extrair biocompostos de elevado interesse na indústria alimentar, tirando partido destas novas tecnologias.
Depois, aqui, passando um bocadinho para a produção primária, este roteiro é especificamente focado mais no processamento industrial, na produção secundária. No entanto, faz sentido esta ligação à produção primária, até porque a indústria tem acontecido cada vez mais e devemos continuar nesse sentido de ter um fornecimento mais responsável de matérias-primas, mais responsável e sustentável. Existem várias interações, digamos, entre a parte industrial e a parte agrícola. Damos, por exemplo, aqui o exemplo da Small Compal, que tem implementado e estabelecido várias parcerias no sentido de promover práticas de agricultura responsável. Também a utilização de matéria-prima de proximidade, preferindo matéria-prima de Portugal, de Espanha, e diminuindo aqui os encargos, mesmo em termos de emissões de carbono ou de gases de efeito de estufa, diminuindo aqui esses encargos que estão associados ao transporte. Para além, também outras marcas muito conhecidas, outras empresas líder a nível mundial têm adotado medidas, estabelecido parcerias com o setor primário no sentido de diminuir as emissões de metano, quer utilizando rações animal para rações animais com aditivos que ajudam então a redução de metano, de emissões de metano, e promovendo e ajudando ou dando preferência também a fornecedores que implementem e tenham práticas de agricultura regenerativa. Outra empresa também conhecida, a Nestlé, no caso aqui também em linha com o anterior, práticas de agricultura regenerativa, restauro dos sistemas de biodiversidade, proteção da biodiversidade, a reflorestação, ter atenção de se as matérias-primas que adquirem competem com a florestação ou estão a levar à desflorestação, aí também tomam medidas específicas de recuperação dos ecossistemas, e outra parte muito importante tem a ver com o uso da água de uma forma mais eficiente nas produções agrícolas. Depois aqui a PepsiCo também aqui chamam-lhe agricultura positiva, no fundo também promoção de práticas de regenerativa, práticas de agricultura regenerativa, e muita atenção também à parte de o uso da água mais eficiente e a adoção, até a adaptação, no fundo, das culturas às alterações climáticas e às escassez de água que tem aumentado em algumas partes do globo. Para finalizar esta secção, deixo-vos este quadro, no fundo, um sumário de boas práticas no setor agroalimentar, cobrindo aqui toda a cadeia de valor, começando pela produção então sustentável e regenerativa, aqui assegurando a regeneração de sistemas, garantindo uma produção mais harmoniosa e mais simbiótica com os sistemas naturais. A compra circular, no fundo, estabelecer critérios aqui virado para a indústria de processamento, terem atenção às suas matérias-primas, criarem critérios de compra que levem então em conta a origem, tentando adotar ou dar preferência a matérias-primas que estejam mais próximas de onde vão ser processadas, as certificações, os compromissos com a sustentabilidade e a circularidade. Depois a gestão de resíduos, passá-los a recursos, no sentido da valorização de subprodutos, reutilização, tirar o máximo partido possível das matérias-primas que utilizamos, aqui na produção de alimentos e bebidas. Depois, olhando aqui para a embalagem, eliminar as embalagens que não geram valor, no fundo, no produto final,
crescer na parte de reutilização das embalagens e da circularidade dos materiais, e diminuir assim também a dependência aqui das matérias-primas virgens, no fundo, utilizando as matérias-primas que já estão na economia e tentando reutilizá-las e circulá-las o mais que conseguirmos dentro das cadeias de valor. Distribuição e logística, otimizar os sistemas, distribuição e logística, e promover também aqui a circularidade, a parte da logística inversa, da utilização das embalagens retornáveis e garantir que o transporte leva o produto e traz a embalagem que é retornável, aumentando aqui a eficiência da parte logística. Depois assegurar de uma forma geral, o uso inteligente de todos os recursos, seja energéticos e hídricos, recorrendo aqui também à inovação, que existem cada vez mais soluções, sejam digitais, sejam tecnológicas, aqui para nos ajudarem a aumentar as eficiências. Depois aqui o alinhamento com o tratar de uma forma, aqui já mais da parte do consumidor, tratar de uma forma correta os resíduos gerados. E depois uma parte muito importante será as pessoas, as parcerias, capacitar as pessoas nas diferentes pontos da cadeia de valor para que as sinergias entre os parceiros aconteçam e consigamos um aumento de eficiência da cadeia de valor como um todo, uma interação entre os diferentes stakeholders da cadeia de valor e aumentar toda esta eficiência de uma forma em conjunto e descontribuirmos então aqui para a descarbonização do setor como um todo. Abrimos aqui o espaço, antes de passar a palavra à professora Manuela, abrimos aqui um espaço para perguntas. Caso tenham, por favor, estejam à vontade para levantar a mão ou então escrever no chat e estamos disponíveis para responder a essas perguntas. Não havendo perguntas, passa a professora. Bom dia a todos. Enquanto eu ponho a apresentação, acho que como ninguém fez perguntas, eu vou fazer uma pergunta, porque de facto precisamos de alguma dinâmica aqui E portanto, a minha primeira pergunta, eu sei que várias empresas estão presentes, e eu que vou falar de valorização de subprodutos, de acordo com a definição que a Daniela disse, apesar de cada vez mais queremos chamar, como todos sabemos, coprodutos. A minha pergunta aqui é para quem está presente como empresa, se alguém me pode reportar qual é a valorização de subprodutos que já fazem, porque eu acho que às vezes é muito importante também na nossa plateia entendermos o que é que já está de muito bom a ser feito nas nossas empresas e, portanto, começava por aí enquanto eu punha a apresentação. Temos aqui algum candidato, alguma candidata? Seria muito bom que também pudessem aqui partilhar os bons exemplos que têm. Não há mãozinhas no ar? Não? Não há mãozinhas. Acho que o nosso botão de mãozinha deve estar avariado, mas gostava muito. Sobretudo porque eu acho que já de alguma maneira muitas empresas na sua rotina fazem essa valorização. O que eu espero mostrar-vos um bocadinho agora é inspirar-vos para mostrar que de facto esta questão dos subprodutos, esta questão dos coprodutos é de facto não um problema que temos dentro das nossas empresas, mas uma oportunidade muito grande. Era isso que eu gostava que saíssemos daqui todos a perceber, que de facto esta questão da descarbonização, esta questão de tentar reduzir os resíduos, que são as orientações para 2030, até pelo menos 50% das empresas, de qualquer empresa, tem que ser visto como uma oportunidade também da vossa regeneração e, sobretudo, de criar uma nova economia para promover a vossa empresa. E era isso que eu gostava, e como eu sei que há muitos bons exemplos já em Portugal, e se eles aqui estivessem, gostava muito de vos ter ouvido, mas se não, vou contar as melhores histórias que eu tenho. Temos muitos exemplos já
muito interessantes. Muitos deles não chegam ainda ao mercado, mas acho que vale a pena. E o que eu gostaria de transmitir neste momento era também mostrar-vos que onde é que se tem falhado muitas vezes nesta caminhada da valorização, para que também todos em conjunto possamos melhorar o futuro, tentar reduzir tempo para ir para o mercado e, sobretudo, juntar-nos muitas vezes àqueles que são os facilitadores do nosso processo de valorização. Era um bocadinho essa a mensagem também que eu vos gostaria de deixar. Então vou tentar pôr aqui a minha apresentação. Não sei se já estão a ver. Vamos falar, sobretudo, aqui muito de simbioses, universidade, centros de investigação, collabs, portanto, entidades de ID com a indústria, e é muito importante porque, sendo um tema como a valorização dos subprodutos, um tema que ainda, em muitos casos, não está totalmente explorada, precisamos também, muitas vezes, de soluções mais disruptivas, de parcerias mais disruptivas, precisamos de modelos de economia completamente diferenciados. E, portanto, é um pouco isso que também espero estimular-vos a vocês que estão aqui a ouvir-me. E também, muito importante, é uma era em que podemos, em Portugal, está a acontecer à volta do mundo, mas também ser uma oportunidade para novas startups. Eu vou dar aqui um exemplo, há vários, não tenho tempo para dar muitos exemplos, mas há várias startups neste momento a crescer. Obviamente que também sentimos muitas vezes, puxamos aquilo que foi aquilo que também criámos no nosso centro e, portanto, vou mostrá-lo, mas não há imensas outras soluções que estão a acontecer neste momento em Portugal, noutras universidades, ou mesmo startups que se estão a criar, ou muitos estrangeiros que estão a colocar as suas startups aqui em Portugal, também numa viabilidade de valorizar subprodutos. Portanto, é um momento, de facto, de transformação. Isto aqui não passa, portanto vamos ter que arranjar aqui uma solução. Ok. Então, é muito importante que talvez todos aqui que estamos nesta ação pensamos que tudo o que são o que são perdas na cadeia são resíduos. Grande parte deles não são, felizmente, apesar da mensagem é que 1/3 da produção que temos de alimentos diária se perde, na verdade a perda é relativa. Já, felizmente, temos há muitos anos sistemas de criação de valor a partir de subprodutos, mas temos ainda muitas cadeias onde há, de facto, lacunas muito significativas nessa valorização. E, sobretudo, porque essas cadeias não se têm estruturado. Segundo, muitas vezes porque essas cadeias têm uma grande dispersão. E terceiro, também porque muitas vezes sobretudo os ligados à agricultura, tem havido um conceito muito importante de que a própria agricultura tem matéria orgânica, gera-se perdas na agricultura, mas que são matéria orgânica para a própria agricultura. E, portanto, ainda há aqui um espaço de valorização. Portanto, falando do ponto de vista de cadeia de laticínios, hoje em dia, grande parte do que são os grandes volumes, sobretudo de soro, que se perdem, já estão praticamente todos valorizados. Podemos ter casos de pequenas queijarias, mas que já estão com soluções muito interessantes. A questão da carne é também um setor onde o valor dos subprodutos já é muito significativo e já está praticamente toda a cadeia de valorização para a alimentação animal. Onde estamos também a falar nos subprodutos de peixe, com valor significativo já de mercado, com tendência crescente. Só para vos dizer, algumas valores de toneladas que se podem situar entre 150 a 250 mil euros, nos últimos anos tem havido crescimentos significativos, mas ainda com pouco valor para a própria indústria que o gera. E, portanto, eu acho que aí é onde a indústria de carnes, a indústria de peixe, pode, de facto, agora também ter uma oportunidade de ter matérias-primas que até agora praticamente tinham pouquíssimo valor e poder também, com estas sinergias e com estas oportunidades da economia circular, dar-lhe muito mais valor. Apesar de que as cadeias já estão bastante estruturadas, precisamos de criar muito mais valor a partir delas. Quando entramos nos cereais também,
maior parte das empresas cereais, nos seus subprodutos, são já encaminhados em vários formatos para a alimentação animal. Portanto, também aqui podemos, de facto, criar muito mais valor e, finalmente, a cadeia sobretudo das raízes e tubérculos e a área das frutas e vegetais é talvez aquela que temos menor casos de sucesso. Sobretudo, temos muito menos informação das quantidades, muito menos informação e, sobretudo, organização de cadeias de recolha de subprodutos e, portanto, também aqui, apesar de muitas destes subprodutos continuarem aí para a alimentação animal, ainda está muito desorganizada, pouco estruturada e onde penso que o investimento, sobretudo do ID e da organização de parcerias, pode ser, de facto, de maior valor. De qualquer forma, em todas as cadeias há muito a melhorar. O aumento da circularidade é muito baixo em Portugal, 2,8%, portanto, todas estas cadeias precisam de aumentar essa circularidade e esse valor e, portanto, vamos deixar aqui alguns exemplos que vos podem, espero eu, estimular ou fazer acreditar que cada um dos vossos produtos é uma matéria-prima altamente rica e que têm que, a partir de agora, pensar em todas as oportunidades que permitam modelos económicos de colocação de novos produtos no mercado ou de parcerias que vos possam permitir aumentar o valor do vosso subproduto. Um dos pontos que é muito importante, falou-se a economia circular, mas há aqui um aspecto muito importante, é não nos esqueçamos, cada vez mais já não falamos do subproduto, já não falamos do problema, não falamos quase da gestão. Agora passamos a falar de duas novas economias, a bioeconomia, e esta bioeconomia é um aspecto extremamente importante, portanto é a tentativa da redução ao fim da era dos derivados de petróleo e uma tentativa de uma economia baseada em fontes biológicas. Isto é um aspecto importante, portanto a bioeconomia é algo que eu vos trago para aqui porque grande parte das valorizações que vamos falar estão relacionadas com tentar transformar recursos biológicos, que se calhar todos vocês têm nas indústrias, em produtos de valor acrescentado, gerando valor económico e transformando a sociedade. Isto é aquilo que é importante na bioeconomia e grande parte dos exemplos é aí que está focado. Aqui é muito importante que toda esta bioeconomia e o futuro é olhar para fontes que são renováveis, que são de origem não fóssil e, exatamente o que falamos de subprodutos agroalimentares, é exatamente essa matéria-prima, essa biomassa. E eles podem ser, e temos já o plano de ação da bioeconomia sustentável, que nos recomenda várias soluções para a alimentação funcional, humana, animal, vários bioprodutos em vários tipos de materiais também, uma necessidade enorme, sobretudo, como já foi falado aqui hoje muito bem, a substituição do plástico, oportunidades de novos biomateriais e depois também a questão da bioenergia, onde vão ver que grande parte das alternativas que têm surgido de crescimento energético alternativo é de facto também na combustão de muitos destes subprodutos que eu normalmente digo que deve ser o último recurso, mas enquanto não temos outro, é uma fonte muito interessante, alternativa, como vamos ver. E, portanto, este cruzamento entre a bioeconomia e a economia circular é, de facto, um casamento perfeito. Na circularidade e na rotação, como já foi indicado, das matérias-primas, a bioeconomia e, sobretudo, através de soluções biotecnológicas, são, de facto, uma capacidade que cada vez mais vai crescer, cada vez mais vai ser a solução ou uma das soluções agregadas a outras metodologias sustentáveis que permitirão, de facto, a transformação de biomassas de subprodutos agroalimentares, biomassas florestais, em novos ingredientes e materiais e produtos. Bem, aqui há um aspecto muito importante. Muito do que aconteceu até agora, nós temos tecnologias tradicionais que todos há muitos anos no meu estou transmontana e todo o sistema era circular. Tudo o que se gerava na produção agrícola ia desde o prato da sopa ao prato da engorda do animal e tudo era muito circular. Cada vez mais, obviamente, a industrialização trouxe outras consequências, mas mesmo assim, muita da indústria tradicional tem processos de recuperar os seus próprios subprodutos. A indústria, sobretudo das frutas,
quem não consegue recuperar, muitas vezes transforma em sumo, transforma dentro da sua própria empresa, muitas vezes em compota, transforma muitas vezes em frutas cristalizadas, etc. E, portanto, há já soluções que podem ser analisadas cuidadosamente e que muitas empresas podem implementar. Agora, temos de facto num novo universo, se esta bioeconomia pode trazer uma escala de valor muito superior, e é isso que também vamos ver aqui. Na primeira etapa, sobretudo nesta questão da circularidade, os maiores exemplos internacionais, muitos deles vêm através da transformação de subprodutos em materiais. Não é? E, portanto, isto tem a ver, inclusive, com o estudo que fizemos na Universidade Católica, com a Business School e a Biotecnologia, com a Cotec, no sentido de perceber-se, de facto, como é que estas biomassas já estavam a ser aplicadas no mercado. E, portanto, alguns exemplos que vos trago é para mostrar que, de facto, já há muita coisa disruptiva no mercado. Um deles, este é um exemplo muito interessante, em que subprodutos ou perdas de agricultura são fermentadas por micélios de fungo, e esse micélio de fungo podemos juntar aqui outras biomassas, que podem ser desde do linho, do cânhamo, há muitas alternativas. Vamos pensar aqui nas nossas perdas, por exemplo, das vides, dos engaços, portanto, materiais podem ser de facto usados como material lenhocelulose para o crescimento de fungos e podemos transformar. Estes são uma solução muito interessante, são painéis de construção que permitem, de facto, ter uma rigidez, uma estrutura de impermeabilização e que traz também um novo ecodesign, que é o ecovative, que traz uma nova dimensão para também a construção civil. Também, quando pensamos em sangue de suíno ou sangue, neste caso é usado sobretudo o sangue de bovino, que é mais difícil por todas as questões de legislação aproveitar. Houve aqui uma empresa que pensou, ok, se de facto eu não consigo reintroduzir esta matéria-prima na alimentação humana, nem na alimentação animal com dificuldades, então vamos transformar isto num material. Portanto, é um exemplo interessante de compactado de farinha de sangue, portanto, o material é seco, há feito um compactado e a partir daí é transformado num extrudido, tipo por injeção, que permite criar materiais a partir desta matéria-prima. Portanto, aqui estamos a ver também disrupção, estamos a ver oportunidades de materiais, de matérias-primas que eu não consigo recircular muitas vezes para a própria indústria alimentar, com criação de mais valor para a indústria alimentar, então eu vou aumentar o meu valor de sangue. Hoje em dia, por exemplo, quem comercializa, quem produz sangue sabe que, mesmo para as empresas de recolha, eles têm que pagar, porque é um produto com muita água, e portanto, se de facto conseguirmos aumentar o valor da nossa matéria-prima para empresas que me possam pagar mais, já é uma solução nestas sinergias com estas empresas disruptivas. Outro exemplo também internacionalmente conhecido, hoje em dia muito falado já na indústria têxtil, por exemplo, as perdas de biomassas de campo. Aqui estamos a falar das folhas da produção de ananás, que neste momento já são transformadas em material, é um material celulósico que é transformado em fibra de têxtil. E, portanto, também hoje em dia, sobretudo aqui no BIT, o novo PRR do têxtil, está a haver uma quantidade de valorização de várias fibras, exatamente para reduzir o impacto, por exemplo, do algodão. E aqui estamos a falar fibras que vêm, de facto, de produção agrícola alimentar e que podem ser transformadas nesta sinergia industrial. Naturalmente que vou-vos falar um pouco de situações que estiveram em curso, que já estão aí para o mercado, e portanto eu peço desculpa a seleção, mas pareceram-me aqueles que me criaram a oportunidade de vos também salientar alguns problemas que podem existir. Portanto, um ponto muito importante que cada vez mais temos que trazer a esta bioeconomia é a questão da biorefinaria. Há muitos anos atrás, e ainda habitualmente, a biorefinaria, todos conhecem, quem pelo menos vive no Porto, a biorefinaria que tínhamos da Galp, de facto significava que eu pegava numa fonte de
petrolífera e podia transformar em várias novas materiais, novos solventes, etc, etc. Portanto, esse conceito da biorefinaria, que era pegar numa matéria-prima e poder originar vários novos materiais, novos produtos, entra também agora num conceito que é muito importante para os subprodutos. Se eu tenho um subproduto, eu devo maximizar o seu valor, obviamente no tal conceito de circularidade, mas sobretudo tirar o máximo dele. E tirar o máximo dele muitas vezes pode ser simplesmente secá-lo e vender a minha farinha, ou pode ser parti-lo em vários ingredientes em que o valor somado me dá uma criação de muito maior valor. E, portanto, este conceito de valorizar totalmente a matéria-prima com resíduo zero e transformar estas biomassas, subprodutos da agricultura, biomassas industriais, agroalimentares, ou atividades florestais estão também neste setor, em várias novas matérias-primas, é de facto a tendência atual que devemos considerar para que de facto possamos valorizá-lo com mais valor, mas gerando menos impacto ambiental. Isso é um aspecto extremamente importante que temos que ter em conceito. Esta é de facto uma das áreas que trabalhamos imenso no nosso laboratório, mas como muitos outros laboratórios aqui presentes hoje e muitos colegas, portanto, basicamente o que se tenta é olhar para o vosso processo produtivo, olhar para os resíduos, se são resíduos e ainda não foram transformados em subprodutos, e aqui estamos muitas vezes a falar de águas de lavagem, efluentes que de facto têm uma carga orgânica muito grande e muitas vezes não conseguimos, portanto há aqui soluções também muito interessantes e depois também já quando temos o subproduto ou numa classificação de subproduto, ou eu gosto também de coproduto, podermos fazer aqui tentar olhar para eles, olhar para a composição, perceber os compostos de valores que estão lá, pensar numa estratégia de, e aqui envolvendo as palavras, ecodesign, nos novos produtos que eu posso tirar de lá, validar as suas propriedades, salientar as mais-valias que eu posso anunciar no mercado para criar valor comercial e depois garantir que eu tenho um produto estabilizado para ir para o mercado. E pensar que não se fixem, eu quero prioritariamente trazer mais produtos para mim, mas muitas vezes a minha indústria não está preparada para absorver um novo negócio. E, portanto, muitas vezes é mais fácil pensar, vamos escolher os parceiros certos para criar uma conjugação de valores para ir para o mercado. Muito importante, porque muitas vezes a empresa diz, esta farinha de sangue, eu produzo o sangue, mas eu não sei produzir extrudido de sangue, nem me vou preocupar com isso. Mas pensem que a oportunidade que têm de se juntar a parceiros e passar o vosso subproduto a estar numa cadeia de valor em que podem aumentar 2, 3 vezes mais o valor desse subproduto, então vale a pena tentar e, portanto, o vosso subproduto pode ir para a área alimentar, mas também pode diversificar-se com valores diferenciados com novos processos para gerar novos produtos em vários setores. É isso que esta nova era nos traz para os subprodutos. E, portanto, começo por falar de um subproduto que todos conhecemos muito bem, que é o soro de leite, e eu falo dele porque parece-me muito marcante para inspirar toda a gente. O soro de leite é talvez o subproduto com maior carga orgânica, ou grande carga orgânica, muito equivalente à animal, à carne e ao peixe, mas muita carga orgânica, com muita água, altamente perecível. Em 93, a legislação ambiental forçou a utilização deste subproduto e hoje em dia a cadeia de valorização está completamente padronizada. Isto quer dizer que se um subproduto com tanta instabilidade, com tanta água, com tantos custos de transporte, foi possível criar o que hoje todos nós conhecemos como os concentrados proteicos, isolados proteicos e outros derivados, desde soro seco, soro sem lactose, existem já uma panóplia de ingredientes novos a partir dele e depois toda a lactose que sobra está a ser produzida, não vou aqui perder muito mais tempo, para produzir diferentes solventes, para produzir bactérias, para produzir matéria-prima para crescimento de fungos. Portanto, a lactose que sobra é completamente valorizada. E, portanto, se esta cadeia agroalimentar tão difícil pela sua instabilidade, se conseguiu organizar e tem neste momento um mercado que ainda pode, obviamente, diversificar mais e crescer mais, quer dizer que todos os outros o podemos fazer. E é por isso que eu trago sempre este exemplo
Foi o trabalho que eu comecei em 93 a investigar e, portanto, que é inspirador para nos estimular a que todos os subprodutos podem ter uma oportunidade. E na altura, só para vos dizer, houve um problema em Portugal, como vocês sabem, neste momento nós não temos nenhuma indústria de transformação, temos grandes empresas de laticínios, de produção de queijo, que secam o seu soro, portanto 50% de soro é seco e é comercializado em Portugal, e os outros 50% não têm ainda quantidade suficiente para podermos ter uma empresa de transformação integrada de soro em Portugal. Portanto, ele neste momento é concentrado nas fábricas e é encaminhado para o norte de Espanha para ser transformado com massa crítica, juntando o soro de Espanha em Portugal. Isto para vos chamar a atenção que nem sempre é fácil também a valorização. A quantidade e o modelo económico que estamos a propor tem que estar ajustado. Normalmente os custos de produção de transformação são altos e a quantidade de subproduto deve ser suficiente para que o valor económico permita ir para o mercado. E, portanto, aqui vai passar muito por nos organizarmos, termos cadeias de recolha, termos associações que se juntem e possam trabalhar algumas soluções em zonas mais particulares que conjuguem produtos. Portanto, aqui saliento muito a quantidade de subproduto, é crucial na valorização. Depois, na altura, começámos um projeto há muitos anos atrás em que trabalhávamos com o queijo saloio, valorização de soro, mas de facto a quantidade era pouca e, portanto, o que é que pensámos? Se vamos querer uma tecnologia para produzir, que na altura íamos produzir hidrolisados proteicos, por que não pensar noutros subprodutos com equivalente concentração ou pelo menos com concentração proteica elevada? E, portanto, foi o que fizemos, foi um casamento também do soro e de hidrolisados de soro com a Superboc, agora a Superboc, na altura Unicer, que de facto permitiu explorar hidrolisados, processos de membrana e a obtenção de novos ingredientes para podermos ter uma massa crítica de mais fontes proteicas que pudessem aproveitar a tecnologia de hidrólise e de fracionamento para podermos ter massa crítica para poder ter ingredientes para o mercado. Fizemos de facto ingredientes muito interessantes, com alta concentração de proteína, fizemos hidrólises também e concentração de beta-glucanas, mas de facto estávamos ainda cedo no mercado. E mais, um ponto importante, têm que pensar sempre se estão dispostos, quando vão valorizar esse subproduto, a integrá-lo na vossa empresa. Porque se não o integrarem, temos que envolver diretamente alguém que nos possa ajudar no scale-up, se é uma startup, se é uma empresa que vai recolher o nosso produto e o vai transformar. Muitas vezes a empresa subproduto pode criar o protótipo, pode mostrar o potencial, mas depois tem que, e se possível desde o início do projeto, envolver os parceiros certos para ter o canal de transformação e o canal de comercialização correto. Portanto, isto é um aspecto importante porque senão muitos projetos podem morrer ainda na sua construção. E obviamente que é muito importante também quando desenvolvemos um ingrediente, e foi mostrar o seu potencial enquanto aplicação. Se eu quero ter um produto que vai ter vantagem económica no mercado e se eu vou produzir um ingrediente, eu tenho que demonstrar em vários case studies como é que eu posso comercializar para que ele possa depois ter essa apetência comercial. E era o que fizemos aqui também, demonstração em várias aplicações alimentares, mas de facto havia um problema. Na altura estávamos cedo, tínhamos muitas propriedades biológicas que não estavam ainda aprovadas e que demorariam o seu tempo, mas sobretudo tinha um problema. Qualquer empresa que implementasse esta tecnologia teria um problema grave, que era a sua implementação. E por causa da logística de transporte, custos elevados, o que é que vamos fazer? E, portanto, passado muitos anos, houve uma solução para a qual eu fiquei muito contente, que foi, de facto, uma simbiose industrial entre a Superboc e uma nova empresa, que é a Simpalist, que veio, de facto... Esta apresentação é cedida por eles para vos mostrar. A Simpalist é uma empresa que está especializada em transformar, valorizar a levedura de indústria cervejeira para poder criando uma simbiose industrial, colocando-se dentro da própria empresa, com pouco espaço ocupado, mas que permite
reduzir quase totalmente todos os custos de transporte e criar uma solução in situ com grande valor. E, portanto, é o que eles fazem, tem um valor muito interessante, permitindo comprar a levedura com um valor muito superior ao que ela era vendida anteriormente, permite usar recursos de energia de vapor da própria Superboc para se alimentarem, portanto, pagando essa eletricidade e água conjuntamente, uma simbiose industrial, e também é totalmente responsável por gerir esse problema, que não é esse problema da Superboc. E, portanto, hoje em dia, a levedura vem por condutores diretamente até à empresa e pode ser transformada. Tem uma frescura enorme, é muito fresca e é transformada em autolisados de levedura que é comercializado para alimentação animal com baixo investimento. Aqui estamos a falar, por exemplo, do que eles fazem neste momento. Tem um espaço coberto só de 250 metros quadrados, portanto uma estrutura pequena, com algum espaço externo, precisam de facto de captar eletricidade, que são apoiados pela própria estrutura da Superboc, e conseguem de facto também trazer neste momento de outras cervejeiras que estejam até 10 horas de distância para manter a qualidade. Portanto, já não são só autónomos com uma cervejeira, já trazem de outras. E portanto, isto é para vos mostrar esta compactada pequeno, é uma estrutura muito pequena, que está a produzir já muitas toneladas por dia de autolizado de levedura e a comercializar para as grandes marcas mundiais com uma das melhores qualidades de autolizado de levedura e que é um exemplo que eu considero a replicar em muitas empresas. Também, muito rápido, a valorização de subprodutos na indústria das carnes. Já temos farinhas no mercado, portanto, a farinha é discutida à tonelada quase ao cêntimo e, portanto, o valor acrescido é baixo. Portanto, nesta nova era da economia circular, vamos então permitir às empresas que possam crescer no valor desses subprodutos. E, portanto, aqui foi um projeto que iniciamos com a ETSA, onde transformámos aqui de facto em hidrolisados. O hidrolisado pode aumentar o valor de uma farinha de 5 a 10 vezes, dependendo do tipo de hidrolisado ou do mercado que se propõe, não só na alimentação animal, mas que depois esta empresa pode diversificar, inclusive para a cosmética ou para a própria indústria alimentar. E, portanto, gerámos ingredientes hidrolisados proteicos, geraram-se na empresa também depois uma fração lipídica, que também era comercializada, é comercializada, e uma fração também em fosfato de cálcio, que está também a ser explorado na certificação para a agricultura. Portanto, maximizado o valor, a própria empresa criou a sua unidade piloto. Ao fim de alguns anos, tem-se estabelecido outros projetos com outras entidades também envolvidas, onde temos explorado vários tipos de hidrolisado que mostraram à empresa que o modelo económico era viável. Portanto, neste PRR, a ETSA está a finalizar, já finalizou, vai inaugurar brevemente a primeira fábrica de hidrolisados em Portugal, que de facto recolhem aqui o potencial de toda a investigação feita com vários parceiros e que se vão traduzir numa das fábricas talvez mais robotizadas e avançadas da Europa, que pode aumentar muito o seu valor de produção. Portanto, espero que isto também possa ser se vocês também, muitos de vocês já têm aplicações, olhem também novas oportunidades de aumentar o valor desse potencial. Também, olhando para os subprodutos, um exemplo incubado da nossa estrutura é o exemplo de um doutoramento que surge na valorização de subprodutos de ananás, onde se tentou explorar e extrair a enzima, a bromelaína, de subprodutos, atualmente praticamente só feita através da fruta inteira, e depois ficamos com duas frações, uma líquida, que é sobretudo com aromas e com valor de antioxidante, e um resíduo sólido que é uma farinha excelente, com aroma excelente. E, portanto, aqui o ponto importante muitas vezes é estas novas tecnologias nascerem com uma patente. E a empresa tem um pilar para se agarrar e crescer à volta da sua startup. Criámos uma patente com uma nova tecnologia limpa, completamente limpa, que não precisa depois, o próprio resíduo que sai depois de extrair a enzima é limpo e pode ser usado diretamente
no alimentar. É uma tecnologia com precipitação com polissacárido que veio a partir da alga, e essa patente alavancou depois a possibilidade de expandirmos outras aplicações, nomeadamente o trabalho mais do Ricardo, que veio explorar essa tecnologia para, por exemplo, a casca de melão. Casca de melão tem cucumicinas, que são enzimas muito semelhantes às cardusinas e que permitem ser um produto, um ingrediente também vendido para a coagulação do leite. E, portanto, expandir também depois as oportunidades permite dar uma grandeza às oportunidades de mercado para os produtos, e porque nenhuma empresa vai sobreviver apenas subprodutos de ananás ou de abacaxi e vai ter que expandir o seu mercado. E, portanto, também aqui fizeram-se vários ingredientes de melão, de laranja e de outros subprodutos, e culminou na criação de uma startup, que neste momento já está em crescimento, que é a AgroGreen Tech, que tem, de facto, um comércio, um modelo de negócio B2B, em que vende ingredientes, farinhas gluten-free, que serão a parte mais sólida, com várias propriedades. Têm aditivos naturais, sobretudo aromas, espessantes também, que surgem de várias frutas que eles estão neste momento a processar, e também enzimas e vitaminas. E, portanto, este modelo, de facto, permitiu, e neste momento também, ou no PRR, estão já no seu scale-up e já vão terminar a sua unidade piloto para começar a produzir em quantidade para vos poder, para poder comercializar no mercado. A questão dos cereais. Os cereais são, neste momento, canalizados para a indústria animal. E, portanto, neste caso, aqui também é um projeto com a German, em que a German tem comercialização, mas o mercado é volátil, pode ter muitas oscilações de preço e, portanto, sobretudo na crise do cereal, porque não valorizar mais os seus próprios subprodutos. E, portanto, aqui foi um trabalho em que se explorou a produção de estrudidos com os subprodutos da própria German, os farelos e o German, e com outras produções, com outras capacidades de subprodutos, com outras indústrias, também se combinaram. Portanto, foram produzidos quase grânulos tipo cornflakes, que podem ser vendidos como ingrediente ou podem ser aplicados ou consumidos diretamente, que está neste momento num PRR a ser expandido para haver a implementação de um extrusor para poder levar produtos diferenciados para o mercado. Depois também, um ponto importante que vos quero deixar aqui é a questão de termos aqui um processo integrado, combinado. Isto são simbioses industriais, em que combinamos empresas de peixe, de carne, de vegetais, e conseguimos ter aqui oportunidades com o CIMAR, com a Universidade do Minho, com a Universidade Nova de Lisboa, com empresas que têm tecnologias, como a ETSA e como a BLC3, e criámos, por exemplo, um hidrolisado que teve uma patente. Esse hidrolisado permitiu mostrar na aquacultura com o CIMAR que podia reduzir até 90% da infecção mais comum dentro da aquacultura. E aqui um alerta: o que acontece é que este produto, muito interessante, mas a questão da legislação, uma vez que a recolha deste tipo de sangue, para poder ter um produto certificado no mercado, tem que ser com faca vampiro, ou seja, um canal direto do animal para um recipiente, a indústria ainda não está preparada para ele. E, portanto, o tipo de abate ainda não está preparado e, portanto, temos que também evoluir para poder responder à legislação e, de alguma maneira, também que a legislação cada vez nos compreenda mais nas nossas soluções e se possa adaptar na sua exigência. Também se fizeram vários processados e polpas e desidratados e farinhas com a Vitacresce, com as suas perdas. Fizeram-se interações com várias empresas, a Polveira fez e incorporou em produtos vegetarianos, fizeram-se novas pastas com a indústria de peixe e, obviamente, os resíduos trabalharam-se nesta componente. Só para terminar, porque já vi que estou muito final, queria-vos só mostrar aqui um exemplo que já está a nível industrial, que é a circularidade dentro das vossas próprias empresas. Este é um exemplo que colaboramos atualmente noutro tipo de inovação, mas para vos mostrar o que faz a segunda empresa maior do mundo, da América Latina, em produção de cana-de-açúcar. Produz equivalente, mais ou menos, de cana-de-açúcar, alimenta a 25 milhões de pessoas em açúcar, portanto é muito, muito grande, e gera, sobretudo,
etanol como também um segundo produto e também energia. Isto para vos mostrar o quê? Na verdade, nós podemos colocar no nosso processo um processo circular. Eles geram, de facto, a cana-de-açúcar, que espremem para tirar o xarope, que transformam em açúcar, perdão, e quando o transformam em açúcar, geram bagaço. O bagaço é queimado para gerar energia, e só para vos dizer, esta empresa gera 10% da energia da Guatemala só com a queima do bagaço, e ainda há lamas que são também compostadas e que são usadas na sua própria regeneração de solo da agricultura da cana-de-açúcar. Os melaços que sobram da produção de açúcar são transformados em etanol e, finalmente, ainda as vinhaças que saem dessa fermentação são transformadas em biogás. E também alguma componente, sobretudo a levedura, é ainda usada como fertilizante. E, portanto, nós podemos, de facto, inspirar-nos em modelos completamente circulares. E só para vos dizer, nem sempre somos sozinhos, conseguimos fazê-lo, e portanto eles incorporam, por exemplo, aqui no próprio parque industrial, uma empresa que capta o CO2 da produção de etanol e o comercializa para bebidas carbonatadas, e portanto podemos fazê-lo, e muitas vezes precisamos de ter parceiros que façam essas simbioses industriais. Deixava-vos aqui esta mensagem: sempre escolham os parceiros certos, empresariais. Avaliem as vossas quantidades, avaliem os vossos modelos de negócio, escolham os parceiros que completem, do ponto de vista de investigação, as vossas necessidades, e estou certa que terão uma grande probabilidade de ter uma regeneração com grande valor para o mercado. Muito obrigada. Eu sei que passámos um bocadinho de tempo, já vinha um bocadinho atrasado, mas não sei se há alguma questão para fecharmos o seminário. Parece que não há Ninguém tem movimentos Não. para questões. Resta agradecer aos oradores e às pessoas que participaram nesta jornada exemplar. Vai haver um questionário, vamos enviar um link para um questionário final para a avaliação desta sessão, que agradecíamos que respondessem. Resta agradecer a todos e desejar umas boas festas, cheira a Natal, portanto. Eduardo, desculpe. Diga. Eduardo, desculpe. Acho que a professora Ofélia Anjos tem aqui tem a a mão mão, levantada para falar. Então. Sim, é a Ofélia. Ofélia, tem a câmara desligada, quer ligá-la ou não? E o microfone também. E o microfone também está desligado, sim. É que foi desligado automaticamente e agora não estava a perceber. Obrigada. Bem, para já agradecer a todos os oradores, de facto foi excelente. De facto, as apresentações da professora Manuela são sempre também muito interativas e muito boas. Falou um bocadinho, mas eu, de facto, às vezes tenho aqui algumas questões, na parte da legislação. Isto às vezes leva muito tempo, ou seja, nós temos, de facto, a ideia, tentamos, portanto, trabalhar nessa ideia, e quando queremos passar para o mercado, a gente bate-se ali com grandes complicações de legislação, e muitas vezes, para podermos utilizar um produto, temos de ter vários anos de investigação e vários artigos já publicados. Como é que tem sido essa sua experiência de passarmos para a fase seguinte, com todas estas burocracias que temos em Portugal, que são bastante complexas, mas também são úteis, porque senão põe-se qualquer coisa no mercado a fazer mal a toda a gente, não é? Completamente, Ofélia, obrigada pela questão. Eu não tive tempo muito de falar da legislação, porque também é um lado negro um bocadinho, e portanto, no sentido de que não é negro, vamos ver, é negro porque a evolução da ciência é sempre muito mais rápida do que o tempo da legislação, não é? Os legais toda a parte legal tem processos burocráticos que demoram. E nós ainda estamos ao abrigo de leis, muitas vezes dos anos 60 e 70. Portanto, temos que, de facto, urgentemente mudar a legislação. O que acontece? O que nós temos tido experiência é, de facto,
grande parte dos exemplos não vão para o mercado por causa da legislação. Portanto, é verdade, Ofélia. Neste momento as coisas estão a mudar, a APA tem uma abertura muito maior, tem estado muito mais centrada na resolução e de oportunidades de reclassificação ou classificação para subproduto e, portanto, mas depois temos a DGAV, não é, que tem sido também prestável sempre que possível, e o que temos tentado fazer nos projetos, e eu digo isto a todas as empresas, estão a pensar fazer um novo processo, comecem logo a falar com a DGAV. É muito importante que ela esteja envolvida desde o início quando falamos de novos produtos para alimentação humana e animal. E, portanto, o que há aqui importante? Quando pensamos no subproduto, esse ecodesign do processo, esse ecodesign das soluções, tem que passar logo por essa possibilidade. Nós temos que olhar logo para qual é a obstrução que vamos ter do ponto de vista de legislação. E neste momento, o que tem acontecido é, quando eu olho para o meu subproduto, o primeiro que eu devo pensar é circulá-lo na cadeia alimentar. Precisamos de mais alimento. Mas muitas vezes encontramos logo barreiras de segurança pela contaminação que tem, pelo processo que eu vou utilizar. E seguimos a seguir para o animal. O próprio animal, por exemplo, nós tivemos o exemplo que aconteceu com o projeto que também teve a German, que foi com a Silos de Leixões, em que tivemos a valorização do pó de silo, que é recolhido dos silos e que tinha misturas de cereais, e desenvolveu-se uma solução para a alimentação animal, mas chegou à DGAV e a DGAV assumiu. Vocês, se não conseguirem provar a percentagem exata de cada cereal, naquele momento não podem vender este produto. É excelente do ponto de vista nutricional, mas não pode. E, portanto, mais uma barreira. E o que é que estamos a fazer agora? Que eu não tive tempo de falar. Estamos a olhar para os materiais. Também? Portanto, quando não temos, então, a possibilidade, por uma questão legal ou por uma questão de qualidade e segurança, passemos, então, para materiais para construção. E aí é que eu acho que é a oportunidade, porque aí a legislação facilita muito, apesar de haver estrangulamentos, mas com parceiros e colegas de investigação dessas áreas. Por exemplo, neste momento estamos com as empresas de calçado a substituir até 10% de poliuretano no calçado com muitas destas biomassas que não têm oportunidade no caso da alimentar ou do animal, e a mesma coisa no têxtil. Portanto, há solução. Temos é que fazer um design da nossa matéria-prima, desse subproduto, em produtos que possam ir verdadeiramente para o mercado e assegurando sempre, logo do ponto inicial, a questão atual da legislação, porque não podemos pensar daqui a 10 anos, temos que pensar que vai passar de 2 anos, vai para o mercado, e isso é falando também, dialogando muito com a DGAV. Tem sido a nossa experiência e penso que é aquela que todos os stakeholders devem dialogar para poder evitar e, sobretudo, mitigar o mais possível no futuro estas barreiras, senão não vamos chegar lá. Ok, obrigada. Obrigada, Ofélia. Ok? Penso que não há mais questões. Mais uma Então, vez, agora muito sim. obrigado. Eu só gostaria de lembrar que este é um projeto financiado pelo PRR e que os promotores e as entidades envolvidas têm a porta aberta, além de partilhar, e tenho a certeza que o roteiro vai ser uma ferramenta importantíssima para a indústria. Quero dizer que nós, Câmara de Comércio, a Portugal Foods e o Inove Cluster, em colaboração com os nossos parceiros, que são relevantes, como demonstraram, estamos disponíveis para trocar informação e apoiar as empresas nesta e em outras áreas. Muito obrigado e agora sim, bom Natal. Muito obrigada, bom Natal e bom ano para todos. Obrigado. Com muitos subprodutos valorizados. É o desejo desta sessão. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.